Olá, é um prazer estar aqui novamente com você, para que juntos nós possamos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Você é muito importante para Jesus e Ele te ama. Não desista. Não está sendo fácil a caminhada nessa existência, mas não desista. Jesus é com você. Eu quero ler um texto em Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. E diz o seguinte para nós. Gênesis, capítulo 14. Não vou ler todo o texto, não vou ler todo o capítulo 14, mas quero ler com vocês apenas o versículo, mas compartilhar todo o contexto em que este versículo está inserido, que diz assim, 14:13. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, este que habitava junto dos carvalhos de Maré, o Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Versículo 14 também. Eu vi Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Bem, o tema dessa pequena meditação para nós, nesse instante, nesse momento, é o seguinte. Você e eu temos que ser hebreus. Temos que ser hebreu. Mas o que é isso, irmão? Prima, é uma heresia que você está pregando hoje? Não. Vamos entender o texto dentro do contexto. A palavra diz que após a separação de Abraão e Ló, que era seu sobrinho, porque a Bíblia diz que os dois saíram em direção à terra prometida, onde Deus houvera feito a promessa, Abraão saiu muito rico, e no caminhar entre Abraão e Ló, Ló também tinha suas posses, Ló também tinha os seus empregados, seus pastores, e eles eram, o que prevalecia era a questão do trabalho de pastor. Eles tinham muitas ovelhas. E a palavra diz que começou a haver entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló contenda. De maneira que Abraão chamou Ló e falou, olha, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus, porque nós somos parentes, vamos ficar brigando. Você vai, está diante de toda a terra, escolhe para que lado você vai, o lado, se você for para o lado A, eu vou para o lado B, se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Dê esse privilégio para ele. Ló, então, olhou as campinas em direção a Zoar, em direção a Sodoma, em direção a Gomorra, e olhou e viu
terra boa, terra fértil. Então partiu com a sua família, com seus empregados, com as suas posses, em direção a Zoar, e atravessando Zoar, e em direção a Sodoma e Gomorra, para ali habitar, e ali habitou-se. Mas a palavra diz isso no capítulo 13, para você pegar o fio da meada. Quando chega no capítulo 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5, que diz a palavra que o rei chamado Anrafel, o rei de Sineá, o rei Arioque, o rei Quedorlaomer, o rei de Elão, Etidal, de Goim, fizeram guerra contra Bera, que era rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, que era rei de Admar, contra Simibé, que era rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que esse era o rei de Zoar. De maneira que todos eles se juntaram num vale, que era chamado, onde se residia, onde estava o mar salgado, que é o mar salgado. E a palavra diz que nessa batalha, nessa guerra, onde os reis que vieram contra o rei Quedorlaomer, contra o rei de Elão, Tidal, Goim, Anrafael, Sineá, Arioque, Alazar, era 4 reis contra 5, e ali no Vale de Setim, estava cheio de poços de betume, de petróleo, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns deles caíram, os restantes fugiram para os montes. Porém, esses reis que vieram contra eles tomaram todos os seus bens, os bens de Sodoma, de Gomorra, e todos os seus mantimentos, de maneira que eles também se apossaram de todos os bens de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, tomaram seus bens e partiram. Porém, alguém veio, escapando dessa guerra, e avisou Abraão, o hebreu, dizendo: olha, houve a guerra, 5 reis contra 4, ou 4 reis contra 5, e levaram também seu sobrinho. Seu sobrinho foi preso, e levaram com ele as mulheres deles, os filhos deles, os bens deles, de maneira que a palavra fala no versículo 13, que aquele que veio trazer a notícia, ele se dirigiu a Abraão, que era chamada de o hebreu. O hebreu. Eu não quero focar aqui a guerra em si, o que houve depois, o que houve antes. Eu quero focar essa palavra hebreu. Abraão, o hebreu, recebeu essa notícia. Seu sobrinho tinha ido também ao cativeiro. E Abraão aqui diz a palavra que ele junta aí 318 homens capazes, nascidos em casa, e foi atrás dessa galera aí, desses reis aí que fizeram guerra e levaram Ló, sua família, seus bens como despojos. Mas o que eu quero focar aqui para nós, nesse instante, é a palavra hebreu. Essa palavra hebreu, ela quer dizer no original Abiru. Abraão era um hebreu, Abraão era um Abiru, e os descendentes de Abraão se tornaram hebreus, e os descendentes de Abraão também se tornaram Abiru. A gente, quando lê o Antigo Testamento, mesmo em algumas passagens do Novo Testamento, a gente vê muito essa expressão, hebreu, israelita, judeu, e a gente não sabe diferenciar isso, muita gente não sabe diferenciar isso. Vamos diferenciar isso aqui agora. Os que eram chamados e conhecidos pelas nações de hebreus eram aqueles que eram, como Abraão, descendentes de Heber. Lá em Gênesis 10. Aqueles que eram chamados entre os hebreus, no meio dos hebreus, de israelitas,
eram aqueles que eram assim denominados israelitas por causa da religião judaica em que eles apregoavam, anunciavam pelas nações onde passavam e pelas nações onde encontravam e aonde eles residiam, eles faziam prevalecer, eles faziam sobressair a religião oficial do povo hebreu. Então eles também ficaram sendo denominados como o israelita. Muito conhecido mais por causa disso, não por causa da divisão. Isso é apenas uma síntese. A explicação aqui é mais profunda, mas não temos tempo para isso. Judeus são todos que são habitantes de Judá. Todos que são habitantes de Judá, que era habitante de Judá na época. Ele nasceu em Judá, ele é habitante de Judá, ele vive em Judá, ele é um judeu. Ele é um hebreu, porque ele é um abiru. Abiru quer dizer, ele é um caminhante. Hebreu é aquele que caminha, é aquele que atravessa o deserto, é aquele que anda no caminho. E enquanto ele vai no caminho, ele vai falando de Deus. E enquanto ele vai falando de Deus, ele se mantém no caminho. Ele é um abiru de Deus. Ele é um hebreu de Deus. É o que corta o caminho, é o que corta as trilhas. É aquele que sai da terra onde está e caminha, atravessa desertos, mares, dificuldades e vai em direção a Canaã que Deus prometeu. Você e eu somos um hebreu de Deus. Nós somos um abiru de Deus. Estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Estamos caminhando em direção à eternidade de Deus, para um dia estar para sempre com Deus. Estamos atravessando os mares da vida, as dificuldades da vida, e caminhando nesse que é o caminho, a verdade e a vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos um abiru. Somos um hebreu. Por isso que o tema é: temos que ser hebreu. Porque o verdadeiro hebreu, espiritualizando a coisa aqui para nós no contexto do Evangelho, é aquele que sai anunciando o Evangelho, aquele que atravessa mundos, mares, tempestades, ventos, dificuldades, e não para, ele vai atravessando, ele é um abiru, ele é um hebreu, anunciando o Evangelho de Deus, anunciando a palavra de Jesus, mostrando que Jesus é aquele que veio, nasceu, viveu e ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus, e um dia ele diz que voltará para buscar a sua igreja, e aí estaremos para sempre com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreu é o caminhante. Você acha que estamos fazendo o que nessa terra? Estamos com o abiru. Somos um caminhante. Eu não sei a sua idade. Talvez você não saiba a minha carinha, você deve saber quantos anos eu tenho, mais ou menos calculado. Mas eu já estou aí há mais de 30 anos como um hebreu, nessa existência, como um abiru. Sou um caminhante, tenho atravessado a dificuldade, atravessado desertos, atravessado os mares da vida, como diz uma música antiga, evangélica, gospel, que fala assim: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. O hebreu vai, o caminhante vai, o abiru vai, aquele que atravessa todos os obstáculos em nome de Jesus e em Jesus e por Jesus, para chegar à terra prometida de Jesus, ele vai, porque ele é um abiru de Deus, ele é um hebreu de Deus, ele é um caminhante de Deus, ele é um que atravessa todos os obstáculos para chegar a Deus, porque é em Jesus que nós chegamos a Deus, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, louvado seja o nome de Jesus. É isso que eu e você somos, um caminhante e peregrino neste mundo da terra dos humanos, da terra dos viventes. Somos caminhantes.
De um dado momento seremos tirados daqui. Ou pelo arrebatamento. Alguns não creem nisso, né? Mas a Bíblia fala que tem um arrebatamento. Ou seremos retirados daqui com o fim da existência humana. Também não sei. Posso deitar e não acordar mais, posso infartar aqui agora, posso pegar uma enfermidadezinha que me leve para a sepultura. E Deus estará recolhendo o meu espírito para ele. A Bíblia diz que chegará o dia em que o corpo descerá para o pó, porque do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos, e o espírito irá para Deus que o deu. Então não queira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ficar aqui para semente, não tem como, né? Nós estamos aqui como uma missão, peregrinos, na terra dos viventes, na terra dos seres humanos, como ser humano, um ajudando o outro, porque estamos no mesmo barco. E Jesus já nos deu a direção para nos encontrarmos e caminharmos como a biru nesse mesmo caminho, para chegarmos no mesmo alvo, que é a Canaã celestial. Essa armadura, esse corpo físico foi emprestado para que venhamos ficar aqui num breve tempo de existência humana, mas esse tempo estará se cumprindo dentro do tempo de Deus para mim e para você. E para alguns acontece com 10 anos de idade, outros acontece com 15, outros acontece com 20, outros acontece com 30, outros acontece com 50, outros acontece com 60, outros têm o privilégio de chegar a 80, com muito cansaço e infarto, outros conseguem chegar a 90, e eu conheço gente que está chegando a 100. Eu não quero viver muito, nem quero viver pouco, quero viver aquilo e a quantidade de tempo que Deus determinou para mim. Porque enquanto isso não chega, eu sou um abiru nessa existência. E se assim entendermos, se assim vivermos, não haverá em nós a fobia da morte. Ai meu Deus, eu estou doente e o médico me deu um diagnóstico ruim. Ai Jesus, eu vou morrer. Sim, ninguém vai ficar para semente. E a palavra diz que nós não morremos, nós dormimos no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós saímos dessa dimensão horrorosa, porque o homem tem transformado o planeta em algo horroroso, e o homem tem se transformado em algo horroroso, e nós saímos dessa dimensão horrorosa e passamos para a dimensão do eterno, onde só há gozo, prazer, amor, felicidade, e muita paz por toda a eternidade. Onde a palavra diz que não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e não haverá nem mais essa coisa chamada morte, que é a fobia que tem arrebentado os seres humanos. Os seres humanos têm medo de morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ou seja, em outras palavras, haverá um dia uma cessação da vida humana para mim e para você. Portanto, como Abiru, quando chegar este momento, tenha cumprido a sua missão de ter atravessado o deserto que Deus mandou para a sua vida, atravessado o mar da vida que Deus mandou para você, atravessado as intempéries, tempestades, os ventos, atravessado os momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de dor, de não dor, de sensações agradáveis, de sensações desagradáveis, e ter o privilégio de ter atravessado nesse caminhar de Abiru, a possibilidade e o privilégio de ter fazendo bem a todos que você pode fazer, e o privilégio também de ter recebido o bem de a todos que você pode receber, e receber o mal também, e assim fazendo como a palavra diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Aleluia! Quer continuar vivendo pacificado, não importa o que você está passando? Diga essa palavra que está sendo pregada. Projete-se em você. Tronize em você. Medite em casa, da forma mais legal, mais ampla. O mar está tenebroso contra você, o vento, a tempestade. A palavra diz que você tem que levantar as mãos.
ainda que há uma condenação, a sentença do médico sobre a sua vida, ainda que haja uma sentença sobre a sua vida, do seu marido que diz acabou, eu quero o divórcio, da sua mulher dizendo acabou, eu quero o divórcio, do seu filho dizendo acabou, pai, eu vou para o mundo das drogas e do crime. Ainda que alguém diga acabou, eu vou te matar agora. Diga em som bem alto, em nome de Jesus, as seguintes palavras: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão chamados segundo os seus propósitos e que estão chamados segundo os seus objetivos. Tudo contribui, tudo. Seja coisa boa, seja coisa ruim, seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja não dor. Isso que você está passando está contribuindo para moldar você, para forjar você numa pessoa melhor, para o outro, para Deus e para estar com Deus, que o Senhor possa te abençoar, a biru caminhante no Evangelho de Jesus. Atravesse tudo, em nome de Jesus, falando do Evangelho. Obrigado por essa oportunidade, que Deus possa te abençoar. Essa é a nossa missão, ser um nabiru, ser um hebreu, aquele ou aquela que atravessa o mar da vida e todas as dificuldades da vida, e todas as tristezas da vida, e todas as alegrias da vida, anunciando o Evangelho, em direção a Canaã celestial. Obrigado, Jesus, e me dê força e graça, e aqueles que me ouvem também, Senhor, para não pararmos a caminhada, porque a Tua palavra diz que a nossa missão é prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, até que alcancemos a estatura de varão perfeito e as irmãs de varoa perfeita. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Toda enfermidade que está sobre meu amigo e minha amiga, sobre meu irmão e minha irmã, todo mal, toda a opressão dos principados e potestades e das forças do inimigo, caia por terra agora, em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, Pai. Eu agradeço, Pai. E te agradeço pelo privilégio que você me dá de estar aqui novamente. Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.